E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A velha da minha avó era uma maledite. Boa noite, Ana e Assombrados. Amo muito o canal e assisto limpando a casa. Bom, vamos ao relato. Os nomes já estão trocados. Ana, minha mãe, quando conheceu o meu pai, eu acho que é porque não saiu a palavra, quando conheceu o meu... não sabia que teria um demônio como sogra. Perdão da palavra, mas eu só consegui descrever a velha assim. Logo de cara, ela já falou que não gostava da minha mãe. Porém, mesmo assim, ela se casou. Viveram bem até uns anos depois que as coisas pioraram. E o meu pai começou a beber e ficava agressivo. Porém, ele não tirava farinha com a minha mãe, porque ela não deixava. O que é tirar farinha? Crescer pra cima, é isso? Não tirava farinha com a minha mãe porque ela não deixava. Bom, o sobrenatural começa agora. A minha mãe, que vou chamar de Rose, foi com o meu pai em uma igreja que fica numa cidade do interior de São Paulo. Tá, nessa cidade interior de São Paulo. Numa igreja lá. Ela, junto com meu pai, foram nessa igreja, assistiram à missa e antes de acabar a missa, um senhor chegou e falou: "Por favor, não vão embora, eu preciso falar com vocês dois em particular depois da missa." A minha mãe esperou e no final esse senhor muito simpático sentou com eles, pegou na mão da minha mãe e disse: "Vocês têm tudo para ser felizes, mas não vão, porque tem trabalho feito para vocês. Querem separar vocês, mas não conseguirão." Em seguida, ele pediu para minha mãe fechar o olho, que a pessoa viria na mente dela. Como não é surpresa, veio a peste da maledite na mente dela, e o Senhor confirmou. E detalhe, Ana, esse senhor era cego, ele era totalmente cego, ele não sabia nada da minha mãe. Ele falou coisas que ninguém sabia. E terminando, ele disse: "Vocês vão ficar juntos, porém esse trabalho não pode ser desfeito, porque o pai de santo já faleceu." Ixi. Depois de uns anos, infelizmente, a minha mãe teve que ir morar com a maledite, porque ela estava sozinha e o meu pai não queria deixar ela sozinha. Afinal, ele era filho, né? A maledite estava sozinha. Aí é que meu pai começou a beber mesmo. Era briga e mais brigas. Era horrível, Ana. E infelizmente, meu pai bebeu até morrer. Anos depois, a infeliz morreu também. Depois disso, minha mãe começou a ficar mais doente, meio perturbada, sabe? Quero explicar para os assombrados que se der muitos detalhes, ela tá pedindo coisa aqui que é para eu não ler para vocês, tá? É que ela falou que se ela der muito detalhe, alguém da família dele pode desconfiar que seja dele, porque eles sabem que ela é ruim, mas não aceitam. E se eu falar tal, eles podem desconfiar. Beleza. Como eu tinha falado, depois que a velha morreu, a minha mãe ficou assim. Porém, teve um dia que a minha amiga veio em casa e ela recebeu o Exu dela. Nesse dia, e a minha mãe passou mal. E um Egum pegou ela. O Exu falou assim: "O que você quer com a moça?", que no caso seria minha mãe. E o espírito ruim disse: "Eu quero deixar ela louca, doente." Foi quando o Exu disse:
Foi aquela velha filha que te mandou aqui, né? E a coisa respondeu, foi ela. Aí o Exu disse, pois você vai voltar pro fogo do inferno junto com aquela filha da... Olha, diz que fala palavrão aí do Exu. Vai arder no fogo com ela. Ana, eu sou da Umbanda, mas confesso que fiquei assustada e com muita raiva, porque essa maledite não parou nem mesmo depois de morta. E tem... Enfim, e tem mais, Ana, não é julgando, sabe? Mas a infeliz viva na igreja fazia coisa ruim. Até hoje não entendi a raiva dela com a minha mãe. E no final da vida dela, a boba da minha mãe ainda cuidou dela, porque ninguém da família quis cuidar. E a minha mãe, com o coração mole, cuidou. Bom, Ana, aqui deixo o meu relato. Peço desculpas se tiver algum erro, pois estou escrevendo pelo celular e o meu corretor é meio doido. Um beijo pra você, pro Matheus e as crianças. Eu quero falar que o meu bebê de 8 meses ama os relatos. Ele assiste comigo e toda vez que você fala olá, assombrados, ele fica rindo e grita, fica todo feliz. Ai, belezica. Beijo, Deus te abençoe e a sua linda família também. Um beijo pra você, muito obrigada. Ai, meu Deus, as vó. Deve ser coisa de outra vida, porque tem uns ódios que não se explica, né? Você fala, gente do céu, o que rola? E essas vó maledite. Vamos para mais um aqui. Maledite queria fazer meu irmão parar na cadeia. Eita, vamos ver. Olá, esse é curto, tá? Olá, Ana, Matheus e todos os assombrados. Meu nome é Fulano e hoje venho contar um relato sobre Maledite. Todos os nomes já foram trocados, pode ficar tranquila. É um relato curtinho. Vamos lá. Faz 15 anos que eu, meu irmão, meu pai e avó moramos na mesma casa, há 15 anos. Desde sempre tivemos essa vizinha Maledite, que odiava crianças. Nunca soubemos o motivo por trás desse ódio, mas sempre que ela via crianças brincando na rua, ela saía na rua para xingá-las. Furava as bolas das crianças que acidentalmente caíam no quintal dela e sempre os ameaçava. Tipo a típica bruxa da rua, né? Bruxa má. Mas dentre todas as crianças, ela sempre teve um ódio especial dedicado ao meu irmão mais velho, o Rodrigo, que atualmente tem 19 anos. Desde que ele tinha 17 anos, ela tenta, de todas as formas, fazer da vida dele um inferno. Ela já chegou a acusá-lo de roubos na vizinhança e já chegou a chamar a polícia quando ele e os amigos estavam conversando, sentados em uma pracinha aqui perto, acusando eles de estarem fumando maconha ou negociando outras drogas. Tudo para ela era motivo de chamar a polícia para ele. Na cabeça dela, ela achava que ele era traficante. Meu irmão e eu fomos sempre bem criados, nunca nos envolvemos com nada ilegal. Soubemos por um amigo do meu irmão que a tal Maledite ofereceu pagar R$300 para ele para comprar alguma droga e jogar no nosso quintal para incriminar o meu irmão. Ele é viciado em cigarros normais, ele é fumante. Mas só que nunca em nenhuma droga ilícita. Obviamente o menino não aceitou, pois ficou com medo e com receio, né? Pois ele e meu irmão eram melhores amigos. Minha avó foi até a igreja dela e por meio de revelações foi confirmado a ela que a Maledite queria fazer meu irmão ir parar na cadeia, pois o odiava, acreditando que a culpa era dele que trazia moleques para fazer zona na rua e usar e vender droga. Deixamos essa história de lado por alguns meses, até que recebemos a notícia que a Maledite havia sofrido um acidente de carro. Vimos o carro dela chegar na casa através de um guincho, completamente destruído, como uma lata de atum. Inclusive saiu no jornal da nossa cidade.
O jornal dizia que ela passou mal e bateu o carro em um poste. Ela quebrou a perna e o nariz e teve que vender a sua casa para morar com a mãe. Por conta dos ferimentos, ela morava sozinha e não tinha filhos, irmãos ou marido para cuidar dela. Então ela teve que morar com a mãe dela por conta dos ferimentos. Faz 3 meses que não temos mais notícias dela. Apesar disso, esperamos que ela se recupere. Não desejamos nenhum mal a ela, pois acreditamos fortemente na lei do retorno. Então, esse foi o relato. Espero que seja útil e muito obrigada pela oportunidade. Um abraço para todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada pelo relato. Gente, que doideira! Como a pessoa tem um ódio gratuito assim, né? De alguém, tipo, o santo não bate e aí eu quero ferrar com essa pessoa, né? Aí. Viagem astral com patas de bode. Como assim? Como assim? Olá, Ana. Relutei muito em escrever esse relato. É uma moça que nos conta. Mas dentro de mim tem algo me tirando a paz, pois preciso contar isso para alguém. Tudo que contarei aqui hoje é verdade, pois eu gostaria muito que eu não tivesse passado por tudo isso. Me causa arrepios até hoje e nem gosto de me lembrar desse acontecido. Já adianto que os nomes aqui estão trocados para facilitar a leitura. Bom, tudo começou quando eu era criança. Eu morava com os meus pais no litoral norte de São Paulo, onde tinha várias praias, etc. Em uma época, nós fomos muito felizes naquela casa, mas as lembranças boas deram espaço para memórias de tormento depois que um casal se mudou para o lado da minha casa. Eles faziam alguns rituais pesadíssimos, que envolvia inclusive a morte de animais. Mas eu vou me aprofundar mais na história. Lembrem-se desse detalhe, tá? Ele será muito importante. Bom, eu me chamo Fulana, acredito, tenho 21 anos. Hoje moro em uma cidadezinha no interior de Minas, sozinha, apenas com a companhia das minhas gatas, que são animais muito sensitivos e protetores. Pelo menos as minhas sentem a energia da minha casa, e quando há algo fora do normal, elas costumam me acordar das viagens astrais. Quando mais nova, costumava dormir e acordar em lugares diferentes, conhecendo e até conversando com pessoas que eu nunca havia visto na vida. Eu achava aquilo muito estranho, mas pensava que era um sonho. Porém, sempre acordava muito cansada. Quando acordava de verdade, acordava muito cansada e contava dessas viagens para minha mãe. Porém, ela nunca dava muita bola para isso. Um certo dia, eu já com 17 anos, tive uma viagem, mas ela girava em torno da minha própria casa. Eu conseguia me ver dormindo e ver a minha família toda na sala assistindo filme. Minha mãe e minhas irmãs conversavam sobre algo e davam risada. Andei ali para fora, no quintal, e avistei um carro chegando. Era um carro antigo, parecia um Chevette. Lembro-me como se fosse ontem. E deste carro desceu um casal. Eles tinham características bem peculiares. Os dois eram magros, mas muito magros, e com a pele muito pálida. Várias tatuagens, e uma que me chamou a atenção foi a tatuagem na testa. Era como se fosse um círculo com algumas escritas dentro e uma cruz invertida. Enfim, entraram na casa ao lado da minha e começaram a fazer a mudança deles. Eles não me viam. Eu tentei contato, acenando e tal, mas nada. Então entrei na casa, que estava vazia por muito tempo. Tinha uma energia muito pesada aquela casa. E conforme eles iam colocando seus pertences, eu sentia mais ainda algo ruim dentro da casa. Eu lembro de ter ficado ali por alguns minutos e depois sair. Na hora que eu estava indo embora, a mulher cerrou os olhos em mim, parecendo que havia me visto. E ficou por alguns minutos me encarando. Aquilo me fez gelar por inteira. Eu segui a minha viagem e procurei o meu corpo e me deitei. Acordei exausta e já era de manhã. Quando acordei, não pude acreditar no que eu via.
A mesma cena se repetindo. Aquele carro parado na frente da casa e o casal se mudando para essa casa. Eu fiquei absurdamente em choque. A mulher me olhou com uma cara mal encarada, parecendo que já me conhecia de algum lugar. Eu desviei o olhar e entrei em casa. Passaram-se dias e eles nunca saíam da casa. Minha mãe até pensou em ir lá dar as boas-vindas, mas eu a impedi, sempre falando que eles eram muito reservados para não incomodá-los. Num certo dia, ouvimos um barulho muito feio vindo daquela casa. Parecia um grito, um miado de um gato, eu não sei dizer. Corremos para a janela para tentar ver alguma coisa, mas não conseguimos ver nada. Nessa noite eu já dormi esperando que eu viajasse para aquela casa, e assim aconteceu. Na minha viagem astral, eu adentrei aquela casa por uma janela e consegui me esconder atrás de uma porta. E vi que o casal estava fazendo um ritual, dissecando um gatinho. Era uma cena terrível. Eles estavam dentro de um círculo com muitas velas ao redor e algumas cobras secas, mortas ao lado deles. Eles falavam algumas palavras que eu não entendia e usavam o gatinho ali que fazia um barulho de dor. Era de partir o coração. Eu chorava baixinho, escondida, até que ela sentiu que eu estava lá e deu uma gargalhada e falou: "Você adora me observar, né? Eu já estava esperando por você. O mesmo dom que você tem de viajar, eu também tinha." Aí ela parou por um tempo e virou-se para o lado em que eu estava e continuou: "Eu viajo desde pequena, mas agora eu não posso mais fazer isso, porque um demônio, meu mestre agora, roubou meu corpo carnal enquanto eu viajava, e agora eu sirvo a ele. O nome dele é Baal." Nunca me esqueço desse nome, pois ela falava em alto e bom som a quem ela servia. Eu percebi que ela não me via, ela apenas sentia a minha presença ali, e o porquê eu não sei. Andei de fininho até a janela por onde entrei e tentei sair, mas nisso eu senti o meu pé sendo puxado. E aí eu comecei a gritar muito alto, tentando fazer com que o eu carnal acordasse. E não foi o que aconteceu. Quando eu fui puxada para dentro daquela casa, eu vi a figura que me puxou. Era a mesma mulher, porém ela mudava de forma para um ser pequeno, com unhas podres e enormes, e com pés grandes e peludos. Eu fiquei desesperada. Ele sorria e fez uma espécie de dança quando amarrou meu pé no corrimão de uma escada velha de madeira que estava pregada na parede. Eu só sabia chorar. Essa criatura começou a dançar e sorrir na minha frente, fazendo caretas e me apavorando. "Agora você está presa aqui e seu corpo é como um receptáculo para mim. Assim como eu formo o meu exército de escravos, eu posso mandar um dos meus 72 demônios, que são minha legião, amedrontar a sua família e trazer dor e sofrimento enquanto você assiste tudo daqui, sem poder fazer nada." Enquanto eu estava presa naquele lugar, o meu eu estava em coma. E isso durou 17 dias. Os meus pais não sabiam o que fazer e os médicos não explicavam a causa desse coma, sendo que eu era uma menina jovem, saudável, não havia tido nenhum trauma. No entanto, já havia acontecido de eu dormir por 2 ou 3 dias ininterruptos. Então minha mãe relatou isso ao médico e ele deduziu que eu tinha a doença do sono chamada tripanossomíase? Tripanossomíase? É uma doença que afeta o sistema nervoso central, que faz com que a pessoa durma sem intervalos. Nesses dias que eu passei presa nesse outro mundo, eu sofri diversos abusos. Eu vou contar alguns para vocês entenderem o grau do trauma que eu tenho. Eu não gosto nem de me lembrar disso, mas algo me diz que eu preciso alertar quem também faz esse tipo de viagem. Um dos primeiros castigos, digamos assim, que eu tive nesse lugar foi que esse demônio, me fazia amolar as suas unhas e fazer a sua barba com uma navalha enferrujada.
Enquanto isso, ficava me encarando e rindo com o rosto bem perto do meu. A essa altura do campeonato, o casal já nem aparecia mais em forma humana. Esse demônio se disfarçava de pessoas da minha família, tentando me salvar. E quando eu já estava quase saindo da casa, ele soltava uma gargalhada e arrancava-me tufos de cabelo e enfiava em sua boca. Em uma noite, ele se transformou em um rapaz da época, que eu gostava. E eu já não acreditei, pois essas piadas dele eram frequentes. Então eu nem tentei fugir dessa vez. Ele tentou me beijar, mas eu virei o rosto, deixando ele furioso. E ele disse: seu corpo carnal já é meu. Não adianta lutar aqui. Não adianta lutar aqui também, pois eu farei o que eu quiser com você. Eu posso até gerar um filho no seu ventre. E eu começava a chorar e implorar para que não me tocasse, e ele apenas ria do meu desespero. Em uma das noites, a minha irmã mais nova me viu pela janela, e eu lembrei que ela já tinha me contado alguns sonhos semelhantes aos meus, de viajar e tal. Então eu lembrei que ela também tinha esse dom, digamos assim, de viajar, sair do corpo. Ela veio até a janela e eu consegui sussurrar para ela: me ajude, eu estou presa. E ela disse: você pisou aí descalça? E eu falei: sim, por quê? E ela falou: não, você não podia. E eu perguntei: mas por quê? E ela disse: aí é terra dele, você não deveria ter ido descalça. Ele ouve passos humanos nessa dimensão. E eu falei: e o que eu faço agora? E ela me respondeu: eu vou te ajudar, mas eu preciso de patas de bode para buscar você. Não durma essa noite. Se você deixar ele te apavorar, isso dará mais força a ele e a sua energia vital vai acabar. E ele tomará conta do seu corpo aqui. E nesse meio tempo ela me contou que no mundo carnal ele estava tentando já possuir o meu corpo. Quem? A irmã dela falou isso? Irmã mais nova? Ele já estava tentando possuir o meu corpo, então a minha mãe via muitas aparições em casa. Mais pra frente eu detalho isso também. Mas resumindo, ela me contou que a mãe não parava de chorar porque não entendia por que eu estava doente de uma hora para outra. E ele se alimentava desse sofrimento. Quanto mais a minha mãe chorava, mais ele aparecia na minha casa, assombrando o meu quarto. Em uma dessas noites, ela me contou que ele surgiu como um gato e depois se transformou numa espécie de homem, com uma roupa toda preta, e tentou enforcar minha mãe enquanto ela dormia. A minha mãe conseguiu rezar e afastá-lo dela, mas ainda assim lembra os detalhes dessa noite. Essa noite que a minha irmã apareceu, eu não dormi. E ela me conta... Tava em coma, não tava? E ela... Ou não... Aonde? Não dormiu aonde? E ela me conta que voltou ao corpo dela normalmente. E no outro dia foi até um centro de quimbanda e contou essa situação para um dos responsáveis que a atendeu. E ele respondeu que ela deveria entrar naquele mundo com cascos. Só assim ela conseguiria me libertar. E ela não devia de jeito nenhum pisar no chão descalça, senão aquela coisa sentiria. Ele pediu a ela um bode e prometeu que ajudaria a levar ela diretamente àquele lugar. E assim aconteceu, ela apareceu lá naquele mundo usando cascos de bode e me desprendeu daquele lugar. Eu lembro de termos atravessado um lamaçal e ela me carregar no colo porque eu não podia pisar lá, senão ele me acharia. Quando entramos na minha casa, eu pude ver que ele estava ao lado do meu corpo, encarando o meu eu carnal com um olhar de desejo para poder usar o meu corpo para causar dor e sofrimento. Quando a minha irmã entrou com os cascos de bode em casa, ele olhou diretamente para mim e veio na minha direção falando: quem mandou você sair? Seu lugar não é aqui.
Já com as mãos no meu pescoço, naquela hora, minha mãe, que estava dormindo no quarto ao lado, levantou e foi em direção ao meu corpo. E por incrível que pareça, ela pegou uma Bíblia e começou a rezar. Parecia que ainda estava meio que dormindo, mas ao mesmo tempo clamando. A minha mãe, ela começou a rezar em latim. A minha mãe não fala latim, mas aquele dia, para me salvar, Deus mandou um anjo para auxiliar minha mãe e eu agradeço até hoje. Assim que ela terminou a oração, eu senti o meu corpo voltando para o meu eu que estava em coma. Abri os olhos e minha irmã e minha mãe estavam sentadas ao meu lado. Minha irmã me abraçou e falou no meu ouvido: "Deu tudo certo, você nunca mais vai ver aquilo." Eu estava com muitos equipamentos médicos do meu lado, sonda no nariz, e minha mãe também tinha contratado uma enfermeira para fazer os cuidados. Minha mãe parecia não entender nada do que estava acontecendo. Ao acordar, eu contei tudo o que havia ocorrido e aí sim a minha mãe contou sobre as aparições na nossa casa e tal. Em relação àquele casal da casa ao lado, ela disse que assim que eu entrei em coma, eles haviam ido embora e deixado um gato abandonado na casa, deixado um gato morto, na verdade, na casa e só. Hoje já se passaram anos desse acontecimento e ainda tenho muito medo de viajar novamente e ficar presa em outros lugares. Por isso adotei 2 gatinhas, que são minhas companheiras. Elas apareceram na minha casa como se fosse um presente divino. E sempre que estou em apuros, elas conseguem me despertar. A minha relação com a minha irmã melhorou muito, pois agora sinto que temos uma ligação além deste mundo. Nós tomamos muito cuidado com as viagens astrais hoje em dia, embora não consigamos controlar isso. E lembrem-se, nunca viajem descalços na terra deles. Mas como que põe sapato no astral? Como que a gente não viaja descalço, gente? Alguém sabe disso? Sabe o que me lembrou? Um pouco esse relato. Você lembra do rapaz que foi buscar o irmão dele no umbral, uma coisa em Sete Além, não sei? Que ele foi lá, achou o corpo, trouxe pra cá, que o cara também estava em coma e não sei o quê. Vocês lembram desse relato? Lembra? Também tem o filme Sobrenatural, mas tem um relato aqui. Tem um relato de o irmão dele, acho que é isso, não é? E aí ele tem que buscar, ele entra do lado de lá também, passa pelo umbral, sei lá, pra pegar o irmão dele e tal. Falando em outra dimensão, tem mais um relato aqui de outra dimensão. Um cachorro de outra dimensão? Será? Vamos ver. Deixa eu tomar água. Toma. Vamos lá. É um moço que nos conta, ele já escreveu. Olá, Ana e assombrados. Meu nome está no e-mail, mas pode me chamar de fulano. Ok. Tenho 16 anos e sou do interior de Santa Catarina. O relato que conto aqui a seguir é verídico e aconteceu comigo agora há pouco, que na verdade é em novembro de 2022. Dividirei em 2 capítulos pelo simples fato de achar chique. Ok. Não é um relato longo e os nomes já estão trocados. Obrigada. Capítulo 1. Prefácio. Ai, que chique. Sou um adolescente um pouco solitário, gosto de ficar acordado durante a madrugada jogando alguns jogos ou rolando o feed das minhas redes sociais. Por conta disso, desenvolvi um apego pelas calmas e vastas noites na minha pequena cidade, onde Judas perdeu os pés. Na verdade, é insônia mesmo. Graças a Deus, nunca presenciei algo paranormal durante esses períodos de isolação
em minha caverna chamada de quarto. Portanto, esse foi o primeiro. Para melhor compreensão dos fatos, explicarei alguns detalhes importantes. A minha cama é de madeira. Por causa disso, há um reduzido espaço entre a parte inferior da cama e o chão, que também é de madeira, onde possivelmente transita alguém ou algo mesmo que um pouco dificultoso. Bom, em minha casa reside uma pitbull de um ano e meio, na verdade, muito estabanada e brincalhona, que muitas vezes, em situação de brincadeira, brigas ou medo, corre para baixo da minha cama na intenção de se esconder. Nessa circunstância, eu sei exatamente o som emitido, o qual minha cadela produz ao se infiltrar sob a dita cuja. Capítulo 2. Imprevisto. Estava eu com a minha respectiva falta de sono por volta das 5 da manhã de um sábado para um domingo, assistindo aquele famoso aplicativo de vídeos curtos. Acabara de assistir um vídeo sobre experiências inusitadas durante a madrugada, quando ouço o costumeiro som produzido pela Gamora, que é o nome fictício da minha cadela. Era claramente um cachorro exercendo tal atividade. Ouvi nitidamente as fungadas e as unhas arranhando o chão, o esforço de sair debaixo da cama. E logo pensei, ué, a Gamora estava aqui embaixo esse tempo todo? Mas lembro que desde que fechei a porta pela última vez, ela não havia entrado. Nesse instante eu paralisei por uns 10 segundos. Após esse congelamento momentâneo, abri a porta que ficava ao meu lado, olhei para o sofá e lá estava ela, que logo veio ao meu quarto. Aproveitei o momento para olhar debaixo da cama e adivinha? Não tinha nada. Muitos falarão, mas foi algum cachorro no assoalho da sua casa que emitiu esse som? Talvez seria uma possibilidade se não fosse eu ouvir o som evidente das unhas arranhando o chão encerado, idêntico ao que a minha cadela causava. Por incrível que pareça, não senti muito medo após tal evento, mesmo sendo medroso. Então o transformei em um relato meramente enfatizado. Mas aí vem a dúvida, assombrados. Seria um cachorro fantasma? Um espírito tentando me assustar? Ou seria a minha Gamora de outra dimensão? Um beijo, Ana, que Deus abençoe você, sua família e esse canal maravilhoso. Me perdoe qualquer erro de ortografia, estou lhe enviando pelo celular. Obrigado pela atenção. Um beijo para você, muito obrigada. E eu já penso que de repente pode mesmo ser uma outra dimensão que ocorreu ali, que na outra dimensão ela estava embaixo da sua cama e estava saindo, mas nessa não. Ela estava lá fora. Então, às vezes, algumas dimensões se esbarram aí em alguns momentos. E aí a gente tem esse tipo de experiência. Eu acredito. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. É meio medião, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O fantasma da tia Joana queria voltar para casa. É o próximo relato. Primeiro de tudo, quero dizer que pode ler tranquilamente este relato, pois todos os nomes já estão trocados. Muito obrigada. Oi, Ana e assombrados. Aqui vai o primeiro relato que envio para o canal. Me chamo Fulana, tenho 25 anos e moro no sul do Brasil. Essa história aconteceu com a minha avó, mais uma de vó. Aconteceu com a minha avó, os nomes já estão trocados, né? Desde o iniciozinho, então, beleza. Tá,
Acho que já tá trocada, enfim. Essa história aconteceu com a minha avó, Dona Elisa, quando ela era criança. Na época, ela tinha uns 11 anos aproximadamente. Hoje em dia, com seus 89 anos de muita saúde, graças ao bom Deus. 89 anos. Ela me contou isso tudo pela primeira vez quando eu tinha 14 anos. E há alguns dias atrás, ao estarmos conversando sobre coisas sobrenaturais, relembramos. Aí decidi enviar para o canal, com a permissão dela, é claro. Sem mais delongas, vamos ao relato, será contado por ela agora em primeira pessoa. Então agora é a avó que conta. O ano era por volta de 1941. Morava em um casarão daqueles antigos com os meus pais, meus irmãos, minha avó e minha tia Joana. Na época, minha tia Joana já era uma mulher madura, com seus 40 anos. Mas quando criança, passou por aquela doença, meningite. Como nesse tempo não havia muitas formas de prevenir doenças, ela teve muitas sequelas, as quais carregou ao longo de sua vida. Tia Joana não falava, só resmungava. Ficou com o rosto desfigurado e com problemas mentais. Assim sendo, não era capaz de ajudar muito com as tarefas de casa, as quais eram muitas, e acabava exigindo um cuidado especial, o qual era bem difícil de ser dado, pois todos passavam o dia fora, trabalhando na roça ou fazendo outras atividades. Minha mãe dava o suporte que podia para a irmã, mas ela tinha uma casa para cuidar, tinha marido, 4 filhos, incluindo eu, além do que a minha avó já tinha uma certa idade. Sendo assim, na intenção de encontrar um lugar adequado para minha tia, o qual pudesse suprir com suas necessidades especiais, a família optou por internar a tia Joana em uma instituição. Na época, era chamada hospício. O local ficava em outro estado, então conseguiram um carro com a prefeitura da cidade para levarem a tia Joana até lá. Observação. Pode soar grotesco hoje em dia a internação de alguém num local como um hospício, mas lembrando que na época as condições de vida eram bem diferentes e por falta de opção essa pareceu a melhor decisão a ser tomada. Depois de alguns meses, meus pais pegaram a estrada para ir fazer uma visita à minha tia. Eis a surpresa. Quando chegaram lá, ela havia desaparecido. As pessoas daquela determinada instituição alegaram que ela fugiu uns dias depois que chegou e nunca mais foi encontrada. Ninguém sabia explicar direito o que aconteceu. Nesses lugares não havia portões, muito menos alguém para ficar nas saídas monitorando. Então, meus pais voltaram para casa com um olhar vago e perdido e contaram a todos nós o que havia acontecido. Algumas semanas se passaram desde o ocorrido, era noite, todos estavam dormindo, quando de repente começamos a ouvir os cachorros que ficavam no quintal da casa latindo. Eram latidos altos, enlouquecidos, típico de quando enxergavam algum bicho estranho rondando a casa. Mais que depressa, lembro de ter dado um pulo da cama e, assim como todos, fomos até o quintal para descobrir o que havia lá. Chegando lá, nos deparamos com um vulto de uma mulher, vestindo um traje branco e comprido, como uma camisola. Parecia estar flutuando. Ao olhar melhor, reconheci. Era minha tia Joana, minha irmã mais nova, que também tinha saído. E a minha irmã mais nova, que também tinha ido para fora, logo atrás de mim, ao ver aquela cena, deu um berro apavorado e saiu correndo para dentro de casa. Eu, mais que depressa, a segui, sentindo meu corpo todo gelado, com tamanho susto. Meus pais entraram logo depois atônitos com a situação. Corremos todos para o quarto dos meus outros irmãos, que ainda eram bebês, e começamos a orar todos juntos, próximo aos berços, enquanto ainda ouvíamos os latidos, na esperança de que aquilo fosse embora. Depois de algum tempo, os latidos cessaram, e só lembro que mal preguei o olho pelo resto da noite. Seguiram alguns dias e o fantasma da minha tia ainda podia ser visto, sempre no quintal, ao anoitecer, assustando os cachorros.
Toda vez que eu a via, meu corpo tremia inteiro e sentia aquele frio percorrer minha espinha. Na verdade, todos da casa estavam apavorados, então meu pai decidiu tomar uma atitude. Mandou rezar algumas missas em nome da tia Joana, para que sua alma descansasse em paz. Nós também continuamos com nossas orações na intenção de que ela encontrasse o caminho da luz. E deu certo. Depois de alguns dias, paramos de ver aquele vulto branco que caminhava desnorteado por aí. Todos da família acreditamos que ao fugir do hospício, ela estava tentando voltar para casa, mas se perdeu, acabando por morrer em algum lugar desconhecido. E seu espírito deu continuidade na saga de tentar voltar para casa. Esse é o relato, Ana. Espero que gostem. Espero também que a alma da tia Joana tenha descansado em paz e entendido que a família tentou fazer o melhor que pôde com as condições que tinham. Um beijo a todos. Um beijo para você, muito obrigada pela história. Bom, primeiro eu pensei, não era ela mesmo tentando voltar, mas ela não ia flutuar, né? Então, já está flutuando, aí realmente, provavelmente, então foi isso. Mas, poxa, não é para deixar escapar assim, né, do lugar. E é perigoso, né? Mas eram outros tempos, ou não tinha nem telefone, né, acho que não tinha telefone fácil assim, ainda mais no campo, no sítio. Gente, tem que ver a situação, a época, diferente, é diferente. Coitada, né? É foda. Satanismo em Paris. Gente, que forte. Vamos ver do que se trata. Oi, Ana. Os nomes desse relato estão trocados. Pode ficar tranquila. É um moço que nos conta. Enfim, isso aconteceu no ano de 2015, quando fiz 18 anos, no fim de 2014. Peraí, isso aconteceu no ano de 2015. Quando fiz 18 anos, no fim de 2014, eu me tornei empresário. E depois de alguns meses na profissão, fui evoluindo e comecei a fazer intercâmbios, em busca de aprender e aprimorar outros idiomas. Fiz intercâmbio em Miami e aprendi totalmente o inglês. Fiz em Madrid, aprendi o espanhol. Depois em Milão, onde domei o italiano. Gente, que facilidade, porque não é fácil não. No mês de outubro fui fazer... Mas em quanto tempo isso? No mês de outubro fui fazer um intercâmbio em Paris para aprender francês e também curtir o país. É bom aprender outras culturas e andar por outros países. E foi nessa época que vi que o Brasil está atrasado em muitos aspectos. O sobrenatural já vai aparecer. O Brasil é muito novinho também, né, comparado a esses países, mas vamos lá. Quem sabe um dia a gente chega. Bom, o sobrenatural já vai aparecer. Continuando. Peguei um voo e fui para a França. Já tinha pesquisado e achado um rapaz que era responsável por receber pessoas em casas alugadas, que ele era dono. Fui, aluguei e paguei adiantado a casa alugada. Mas o que me chamou a atenção foi o egocentrismo do rapaz, que era conhecido como... os nomes do relato estão trocados. Ok, foi a primeira coisa que ele disse. Então, beleza. Foi o egocentrismo do rapaz, que era conhecido como Dr. Omar. Peraí. Foi o egocentrismo do rapaz que... Mas peraí, o nome tá trocado ou não tá? Que era conhecido como Dr. Omar. Não nego que quando falei com o próprio pessoalmente, eu lembrei do Sr. Omar, da série Todo Mundo Odeia o Chris, e comecei a ficar com vontade de rir. Mal sabia que teria motivos para chorar convivendo com aquele rapaz que tinha 37 anos.
Ele me mostrou várias fotos dele com várias celebridades e sempre dizia, se gabando, que conseguiu tudo o que tinha, que todas as casas por aquele bairro eram dele e tudo mais. Achei um pouco engraçado o orgulho dele e segui em frente. Comecei a fazer aulas de francês e depois da primeira semana vi a primeira cena estranha. Cheguei da aula e fui para minha casa alugada, estava lá descansando, dormi e acordei justamente às 3 da manhã, com uma música alta. Eu reconheci a música na hora, porque é de um artista que eu sou fã. A música era do rapper Eminem. Ela se chama 3 a.m., 3 da madrugada em português. E no clipe, esse artista toma banho de sangue em uma banheira e tudo mais. Eu não sou idólatra, eu admiro as pessoas em partes. Eu acho deplorável alguém que defende outra pessoa só porque admira essa pessoa, mesmo quando fazem coisas erradas e tudo mais. Sei bem como funciona a indústria da música. Então eu tenho conhecimento espiritual por trás da fama de muitos artistas. Enfim, levantei da minha cama e fui na casa dele, que era do lado da minha. E para minha surpresa, estava com o portão aberto. Entrei assustado, com aquela música super alta tocando no som dele às 3 da manhã. A porta da cozinha também estava aberta. E eu fiquei pasmo. Entrei e quando cheguei no banheiro dele, tinha ali uma banheira toda cheia de sangue. Nisso eu corri de volta para minha casa. Nem um sinal do Omar. Eu não tinha visto nenhum sinal do Omar por ali. Fui dormir bem tarde por conta desse ocorrido e depois de mais 2 semanas de aula, o doutor Omar apareceu, perguntando se eu tinha visto algo de estranho algumas semanas atrás. Eu menti, dizendo que não, porque eu fiquei com medo, lembrando daquela cena que vi na casa dele. Porque estava tudo aberto. E de quem era aquele sangue na banheira? Enfim, apenas não quis me meter em confusão. Quando estava completando as aulas de francês, alguns vizinhos que também pagavam aluguéis ali, casas temporárias por lá, naquela área de Paris, me disseram que o dono já tinha uns 13 boletins de ocorrência na polícia. Disseram que ele era extremista de esquerda e bruxo. Por isso era tão rico e conhecia tantas celebridades da indústria do entretenimento. Para mim foi o suficiente. E eu pensei, eu vou voltar para o Brasil o mais rápido possível. Já o paguei e estou terminando minhas aulas. Sinceramente, eu não julgo ninguém pela opção política ou crença religiosa. Eu acho que o exagero e o extremismo são autodestrutivos em todas as áreas na vida. Nas últimas noites eu tive pesadelos horrendos, onde eu sonhava que estava sendo sacrificado em uma espécie de ritual satânico. Eu tenho sonhos premonitórios, conhecidos como déjà vus. Bom, sonho premonitório não é a mesma coisa, acho que déjà vu, mas enfim. Então eu fiquei pensando, será que esse cara quer me sacrificar ou algo do tipo? Terminei minhas aulas e como já tinha pago lá o rapaz, voltei para o Brasil. Eu já morava sozinho na época, na Barra, no Rio de Janeiro. Lembro que cheguei no Brasil no dia 11 de novembro de 2015. Olha, de 2015. 2 dias antes do meu aniversário, que é dia 13 de novembro. Quando chegou o meu aniversário, que caiu em uma sexta-feira 13, eu chamei 3 amigos de infância. Ficamos jogando videogame, bebendo refrigerante e comendo pizza. Conversamos e rimos muito. Os levei em casa através de um motorista particular. E quando voltei para... os levei para casa, é isso. Os levou de volta para casa. E quando voltei para casa, eram umas 11h20 da noite, mais ou menos. Eu estava pensando num jogo... estava passando um jogo, Brasil e Argentina, que terminou em 1-1. E de repente o narrador, no meio do jogo, alertou que em Paris tinha tido um massacre em um show de rock, onde muitas pessoas morreram. A primeira reação minha foi de espanto
e alívio, porque eu estava lá dias anteriores. Fui acompanhando a reportagem e quase todos os autores do massacre morreram, incluindo o Dr. Omar. Sim, ele foi um dos autores daquilo em Paris, que ocorreu justamente na noite do meu aniversário, em 13 de novembro de 2015. Eu fiquei sem palavras porque eu convivi ali com um psicopata. Essa história até hoje me dá arrepios. Nós nunca sabemos do que as pessoas que conhecemos são capazes de fazer ou algo do tipo, né? Nunca mais consegui confiar em ninguém depois disso. Eu queria fazer intercâmbio na Alemanha para aprender o idioma, mas depois dessa experiência nunca mais quis fazer intercâmbios. O rapaz, além de extremista, bruxo, também se tornou um assassino em série. Tenebroso e horrendo. Abraços e fim do relato. Gente, vou até pesquisar isso aí que eu não lembro não. Mas... então... ele era o que? Bruxo? Primeiro ele era desequilibrado. Aí a pessoa se envolve com o sobrenatural e se envolve com essas coisas, às vezes acha que tá, enfim, começa a juntar essas energias negativas e fica mirabolando aí essas pataquadas aí pra ferrar com os outros. Ai, meu Deus. É triste, né? Mas, meu, o que acontece com esse povo? Eu não vou fazer intercâmbio não na minha vida, porque, gente, os relatos que a gente vê aqui do povo que vai fazer intercâmbio para fora do país, tudo fica pensão de bruxa, pensão de bruxo. Esse povo tem casa para alugar e acho que pelo jeito é como uma planta carnívora que põe ali para alugar para ficar pegando para usar para rituais. Cuidado quando vocês forem se hospedar aí nos lugares fazer intercâmbio para fora do país. Cuidado, vê bem ali se a pessoa não vai ser uma pessoa envolvida com essas coisas obscuras. Tem o pessoal também, outro relato da galera que foi para São Paulo, não sei, para prestar um concurso, uns amigos, e ficaram numa pensão lá, que também começou a surgir uns rituais no quintal do lugar, eles estavam fechados em casa, não podiam sair daquela, sei que tiveram que fugir de lá, essas pensões, essas coisas aí, hein? Credo, gente. Ou ele era um louco mesmo. Provavelmente, eu acho que ele era mais um doido do que um bruxo. Né? Mas eu não sei o que é pior. Acho que o doido. Tem mais um último relatinho pequenininho. Aqui tá para fechar. Que é olhos vermelhos. Eu já contei esse? Porque a hora que eu falei olhos vermelhos, eu já lembrei de olhos vermelhos, de pelo branquinho, de passo ligeiro. Eu sou o coelhinho. Que eu já cantei isso. Bom, não sei, vamos ler. É uma moça. Oi, Ana, esse relato vai ser bem curto. Quem me contou foi a minha vizinha. Ela não me falou os nomes das pessoas. Então pode ler tranquila que não vai ter nenhum nome. Isso aconteceu com o filho da amiga da minha vizinha. A mãe do pai, do irmão. Ela me disse que esse rapaz sempre chegava tarde da casa da sua namorada. A sua mãe sempre lhe pedia para chegar cedo, mas ele nunca obedecia. Certa noite, voltando para casa de bicicleta, ele sentiu que alguém estava o estava seguindo e nisso começou a pedalar mais rápido e continuava se sentindo seguido. E ele chegou em casa e falou consigo mesmo: eu vou olhar pela veneziana quem que estava me seguindo para ver quem é esse desocupado. Quando ele olhou pela veneziana, ele tomou um susto. Ele viu olhos vermelhos olhando dentro dos seus olhos e escutou uma voz masculina falando com ele, dizendo: quer que eu entre com você também? Nisso que ele escutou essa voz, ele caiu para trás e desmaiou. E foi acordar só no outro dia com a mãe dele dando tapa no rosto dele, perguntando por que ele tinha dormido na sala.
Depois desse susto, ele nunca mais chegou tarde da casa da namorada. A minha vizinha sempre me conta essa história e, segundo ela, a história é verdadeira. E ela não é realmente de mentir. Ela sabe de vários relatos. Qualquer dia desses vou pedir para ela me contar mais alguns para eu lhe enviar. Obrigada por ler esse relato. Um beijo para você e toda a sua família linda. Que Deus abençoe vocês abundantemente. Amém. Muito obrigada. Um beijo para você. E é isso, pessoal, que nenhum olho vermelho acompanha. O que será? Por que tá... Não, sei lá, não pode andar muito tarde na rua, essas coisas. É que às vezes eu acho que mãe pressente, além do cuidado natural de mãe, talvez ela estivesse sentindo algum perigo, alguma coisa. Por isso ela pensava aquela agonia e talvez alguma coisa já estivesse mesmo no brucutu ali, né, de zóio no filho dela. Algo espiritual mesmo, e que quanto mais tarde ficava era pior, sei lá, né? Então, aí acabou que aconteceu mesmo o que a mãe sentia, talvez, que aconteceria, né? Aquele sexto sentido que você não sabe que é sexto sentido, aquela coisinha que incomoda, mas aí você não sabe direito, né? Vai saber. Mães têm dessa. Próximo relato. O pai do meu amigo virava vampiro. Um dia, eu e alguns amigos estávamos... É um moço também. Um dia, eu e meus amigos estávamos reunidos no fundo da sala de aula. E, como de costume, contávamos histórias de terror. Então, meu amigo Mateus falou para o meu outro amigo Giovanni. Ei, Giovanni, conta aquilo lá do seu pai. E aí o Giovanni começou a contar que o seu pai fazia rituais de magia negra. E sempre com a ajuda de um livro. O livro o qual ele não deixava nenhum dos seus filhos tocar. Então Giovanni disse que contaria o que o seu pai fazia com esse livro. E aí começou a dizer: olha, o meu pai, ele não trabalhava mais, mas sempre tinha dinheiro. Ele tinha um caldeirão com uma boneca de bruxa dentro e sempre estava com o seu livro. E então o Giovanni disse qual era o livro, e era o livro de São Cipriano. Giovanni disse que seu pai já havia se transformado em uma criatura semelhante a um vampiro uma vez. Ele nos contou, de certa vez, que ele e seu irmão foram picados por uma aranha. Quando seu pai viu a cena deles sendo picados, foi correndo pegar o livro. Então, ele se transformou em uma criatura semelhante a um vampiro. Foi até ele e seu irmão e sugou o veneno da aranha. Depois que ele sugou o veneno, cuspiu tudo e voltou à forma humana. Depois de contar outra história sobre seu pai, ele disse que depois que seu pai morreu, algo sempre ia visitar a mãe e os irmãos dele. Ele, sendo o mais novo, não via nada, mas os irmãos e a mãe dele viam o pai, ou aquilo que estava assumindo a forma dele. Meu amigo Giovanni ainda disse: talvez eu seja o único que não vê ele, porque eu sou o único que vai para a igreja. Depois dele falar isso, eu perguntei: e o livro, onde está? Você já leu ele? E ele respondeu: ele está guardado e minha mãe não deixa nem eu e nem meus irmãos tocar no livro. E então seguimos contando as nossas histórias de terror. Realmente diz que não se deve deixar outra pessoa tocar no livro. Energias, enfim. Tá escrito, quando você abre o livro, tem um aviso no início que não é para outra pessoa tocar. Se não me engano, é isso. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.